estamos de volta para o estudo do livro Missionários da Luz, onde vamos adentrar no capítulo 6, a oração. Mas antes disso, a gente vai fazer um breve resumo do capítulo anterior. Eu me chamo César, Ellen, Antônio Carlos. Eu sou Marco. O capítulo anterior desenvolveu um assunto sobre a influenciação, onde os espíritos que ficaram fora da reunião mediúnica no centro espírita ficaram de fora, em face de não compactuarem com a frequência vibratória trazida pelos bons espíritos, que se ocorria dentro do centro espírita. E eles ficavam aguardando a saída dos trabalhadores do centro espírita na entrada do centro espírita, pelo lado de fora. Então, a partir daí, nós vamos desenvolver o estudo sobre um novo capítulo chamado Oração, que vai tratar desse mesmo assunto ao acompanhar o médium Antônio até a sua residência, onde ele voltaria para casa. Iria andando por ser perto da sua residência, e os espíritos então o acompanhavam. Só que ao chegar perto da casa dele, esses espíritos pararam e não entraram na casa. Quando o Antônio entra na casa, e isso o orientador Alexandre e o André estavam acompanhando também. Então, o Alexandre com o André deixaram ele entrar na casa. Ele entrou na casa, se preparou para deitar, para dormir, fez questão de não fazer barulhinho para sua esposa, que já estava dormindo, e os espíritos mais trevosos ficaram do lado de fora. Quando o André e o Alexandre adentram a casa, ele bate na porta da alcova do quarto deles, do casal, e uma moça, ele vê que é um espírito, e depois ele nota que esse espírito é o espírito da moça que está dormindo, está em desdobramento, e vem atendê-lo. Atende com muita cordialidade e achando que agora melhorou porque nós vamos orar juntos. E aí vai haver o desfecho do acontecimento mais importante, que é sobre a oração, que o espírito de Cecília, a esposa, em espírito, faz a oração para o marido que acabou de chegar e está dormindo, para que ele faça o refazimento deles, encontre a sua forma de procedimento de ações dele na terra. E nisso ela senta na cama em espírito, e ele se aproxima dela e fica como se estivesse deitado no regaço, no seu colo. Ao ela começar a se concentrar para o alto, emitindo vibrações de luz, de forças, sai da sua epífise, da sua pineal, as forças maravilhosas de luzes irradiando para aquele rapaz. E ele rapidamente, ao receber essas bênçãos, ele muda o semblante dele, fica mais calmo, mais tranquilo, né? E como ele era uma pessoa que tinha uma vida promíscua sexualmente, ele estava sendo vampirizado por micropartículas, lesmas, seres espirituais, em grande quantidade, como se fosse assim um enxame de corpúsculos. E esses corpúsculos passam a receber o ataque da força maravilhosa emitida, das energias emitidas pelas preces da sua esposa. E eles começam a ser dissolvidos. Então, esse é um dos fundamentos também, o que a oração faz, que a oração é poder, a oração é irradiação, é vivificação. A vibração, energia e poder. Isso. E o André começa a ver que tudo aquilo que ele presenciou através dos micro-organismos, dos corpúsculos, que chamava a atenção deles,
eles poderiam ser trabalhados através do poder da oração. Tanto é que ao chegar na casa desse casal, ele viu que a casa em si tinha uma luminosidade diferente, uma harmonia diferente, que era justamente do poder da oração da Cecília, emanada por ela. Então, ele sentia que naquele ambiente as energias eram energias salutares. E com isso, esses micro-organismos que foram colocados nos capítulos anteriores e que chamaram tanto a atenção da gente, inclusive de André Luiz, eles eram gradativamente dissipados através da fé, da energia, do poder daquela moça, Cecília, com muito amor, endereçando ao seu esposo. E a gente começa a ver o quão é importante a gente ter esse hábito da prece, essa ferramenta que muitos de nós não utilizamos da maneira correta. E aí, nisso, o marido Antônio foi rapidamente atendido e mesmo com as suas vicissitudes, ele conseguia receber da esposa um amparo que amenizava as suas dores através desses micro-organismos gerados pela sua própria invigilância. É isso aí, muito bem colocado pelo Marquinho. Amigos, a oração é eficiente antídoto do vampirismo. A prece não tem que ser mecânica, mas sim do coração. Se você faz uma prece do seu coração, do seu jeito, com fé, com amor, tudo que você pensa em ter, você vai ter, almejar em bens materiais. Mas a gente está falando aqui de caridade, tá? De fazer o nosso lar um santuário, um respeito, porque é um local que a gente chega do trabalho e vai se refazer. E principalmente o nosso leito, o nosso quarto para descansar. E chegando lá no nosso quarto, a gente tem que ser um hábito de deitar, agradecer e para que no outro dia a gente consiga ir para o trabalho, universidade, na paz. E eles falam que a oração, a vibração é energia e poder, junto com o seu pensamento, com o seu sentimento positivo voltado no amor. Como a oração, ela é o alimento da alma, ela une o ser ao Pai Criador e recebe ao mesmo tempo as bênçãos e as dádivas trazidas, e ela passa a emitir essas mesmas beneficência para todos para fora, porque ela plasma o seu exterior e cria fronteiras, né, de proteção àquele que faz a oração, a prece. Ela é o antídoto mais eficiente contra o vampirismo. Existem outros métodos de combater o vampirismo no mundo espiritual, mas eles reforçam que a oração, de que cada um cria por hábito, como o Marcos falou, ela fica criando uma resistência, uma campânula de defesa desse ser. Então, em face da sua magnitude, seu efeito magnético. E eles falam que ela, Cecília, faz a oração para o marido, para o esposo, mas que essa oração tem que ser individual. Ela consegue ali, com aquele sentimento dela de amor, todo envolvê-lo, de limpá-lo. Mas se ele não tiver nesse segmento, e ao acordar ele não continuar nesse sentimento de
E não continuar nesse sentimento a mente, que a nossa mente é tudo, o que a gente pensa gera matéria, ele vai continuar com aquelas dores, com aquele psiquismo, né? Até mesmo que a oração só se torna eficiente se a gente mudar os nossos hábitos, né? Não adianta, como ela colocou, né, múltiplas palavras, se o nosso interior não estiver emanando, né, o mesmo sentimento do que a gente está falando. Por isso que às vezes a prece é mais eficaz, né, pelas aquelas palavras sinceras, não precisa ser muito, mas os sentimentos bastante elevados. E pela oração a gente pode perceber que a gente pode fazer inúmeras coisas, desde a proteção até a cura do nosso próprio corpo, né? Que nada mais também, né, que é reflexo da nossa própria alma. Que o Antônio, né, reflete muito no corpo as vicissitudes dele, né, por causa do sexo desvairado, perdão. E Então, eles falam que a gente, com as orações e com o nosso pensamento sempre positivo, nós seremos nosso médico, né, doutor? Isso. Então, naquele momento, a gente já começa a ver que a Cecília em si, ela está com muito amor, endereçando essas vibrações ao marido. Mas o que foi colocado pelos meus amigos aqui, pelo César, pelo Antônio Carlos, há um momento que existe o merecimento também da pessoa. Se a pessoa não se modifica, vai chegar um ponto que também esse endereçamento de amor da Cecília não fará tanto, digamos assim, efeito no Antônio. Então, porque a conduta do indivíduo é que vai fazer com que ele receba na sua plenitude as energias salutares. Então, na maioria das vezes, a gente vê, no decorrer desse capítulo, que até mesmo as más influências, o meu organismo debilitado, porque a minha conduta está longe daquela ensinada por Jesus. Então, na realidade, o meu proceder faz com que eu tenha mérito ou tenha desmérito, ou eu recebo coisas boas ou eu recebo coisas ruins. Então, daí o alerta da Ellen para que a gente se modifique, para que a gente tenha uma conduta boa, para que a gente tenha bons hábitos, para que a gente crie esse campo de receber essas energias, porque a espiritualidade amiga sempre está a posto. Baseado em todo esse processo da oração, do estudo da oração, o André Luiz, ele fica muito assim empolgado pelo conhecimento que está tendo, que não conseguia ver no mundo da matéria enquanto ele era médico. Que aqui ele diagnosticava, tratava as pessoas, tinha determinado medicamento para determinada patologia, entendeu? E quando ele se defrontou no mundo espiritual com uma patologia causada por bactérias psíquicas, espirituais, que não eram físicas, né? O que fazer? Qual seria? Né? Aí que o instrutor Alexandre vem falar para ele que existem muitos métodos aqui antivampirismo, mas a oração é a mais eficiente, a eficácia contra o vampirismo. Aí o quadro do rapaz, que era um rapaz promíscuo sexualmente, e ele já estava contaminado por essas vibrações, esses micro-organismos que eles chamam de larvas psíquicas, estava envolvendo todo o seu aparelho genital. E principalmente elas agiam em cima das células mais importantes da sexualidade dele. E ele já estava tendo problemas de psiquismo, né? E problemas no organismo físico dele. Aí que vem o quadro maravilhoso e a grande vantagem da fonte de luz, que era um grande espírito da sua esposa. Ela que, através de sua prece, através de todo o seu comportamento, que ela conseguiu atingir um estado de oração. Ela vivia em oração. Então ela criou uma fronteira em torno da sua residência, que ficou um clima ameno, saudável, amoroso, que até quando ele entrava ele ficava melhor na casa.
E daí os espíritos que o acompanhavam também, além dessas larvas, as larvas ficaram no corpo dele, que eram psíquicas, mas os espíritos que o acompanhavam para influenciá-lo ficaram lá de fora, porque eles não conseguiam ter guarida, não eram brechas, né? Não tinha brecha para eles entrarem fácil da conduta relevante, altiva da moça. Então, meus amigos, olha a importância da oração, que nós possamos fazer de nosso lar o nosso santuário. Nós respeitemos as pessoas que convivem com a gente, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, que possamos ter essa força, essa vibração dentro de nossas casas. Como a oração, ela é o alimento da alma, e na noite o nosso corpo vai dormir, a nossa alma prossegue. Ela pode ser desmembrada, ser levada para uma dessas colônias espirituais para participar do ensinamento, da ajuda, do trabalho em benefício às pessoas que estão aqui e de desencarnados também. Então é importante o culto do hábito da oração ao deitar, para que ele fique protegido, proteja o corpo aqui e vá proteger também, porque ao desencarnar, aquela entidade, aquele corpo vai levar os corpúsculos para o mundo espiritual. Sim, verdade. Entendeu? E aí essa condição enfermiça dele, patológica espiritualmente, vai por lei de atração atrair espíritos da sua igualdade, e eles vão habitar padrões de comportamento muito grosseiros no orbe terrestre, no umbral grosso. Entendeu? Então a importância da prece como um antídoto contra o vampirismo. E o Antônio, por não ter o hábito da oração, continuará enfermo, isso que a gente vai estudar mais lá à frente. E a Cecília, por ser patrimônio da personalidade dela, o hábito da oração ainda acaba auxiliando o Antônio, mas como o Marquinhos falou anteriormente, né, tem que ter, né, a contrapartida do atendido, né, o esforço. Então aqui finalizamos, né, que como cada um falou e deixou aqui a sua mensagem com relação à oração, como é importante, não só em casa, mas em todo lugar, até mesmo como a gente viu no capítulo anteriores, né, pelas vias públicas há muitos, né, vampiros, pessoas mal intencionadas, e que a oração é o nosso primeiro escudo aí de defesa. Até lá. É isso aí, meus amigos, vamos fazer oração, vamos fazer essa vibração, esse poder, vamos limpar essas vias públicas, nossos lares, não vamos jogar lodo, vamos sempre que tiver necessidade de orar, ore, que faz bem, ainda ajuda um irmão que esteja do seu lado em aflição. Então, curta, dê um like. Dê um like, convide os amigos para assistir Centro Espírita Luz de Ismael no YouTube. E olha, eu queria colocar também que ao dormir a gente se desprende do corpo. Então é interessante também que em nossas orações a gente peça para que a espiritualidade amiga nos leve a escolas, a estudos, a lugares salutares, porque o nosso pensamento nos leva a lugares que podem estar gerando essas enfermidades no nosso corpo físico. Então que essa oração seja feita até mesmo por nós, já solicitando um amparo para que a gente não se desvie do caminho. Muito obrigado.